Vamos agora à entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. Presidente Dilma Rousseff diz que o cenário econômico é turbulento e que países desenvolvidos não foram capazes de dar resposta adequada à crise global. E está conosco o economista Antônio Corrêa de Lacerda, professor e coordenador do Grupo de Pesquisa em Desenvolvimento Econômico e Política Econômica da PUC de São Paulo. E ele vai nos falar sobre os rumos da economia brasileira. Professor, muito obrigada por estar conosco. Quando a presidente Dilma fala, né, é uma acusação aos países desenvolvidos, isso aí é uma espécie de mecanismo de defesa dela, porque o Brasil sente o impacto dessa crise internacional, ou realmente nós podemos atribuir aos países desenvolvidos essa responsabilidade? Maria Lídia, certamente as duas coisas. Em geral, ela fez esse discurso também na ONU, né, na semana passada. Em geral, os dirigentes aproveitam os grandes eventos internacionais para dar os seus recados, e especialmente também ao público interno, né? Então, o Brasil enfrenta um cenário adverso no mundo, sem dúvida, porque o mundo vive uma recessão na Europa, baixo crescimento nos Estados Unidos e um desaquecimento do crescimento da China, né? Então, isso gera uma sobreoferta de produtos, quer dizer, o mundo hoje produz muito mais do que consome. Então, há uma disputa ferrenha por mercados. O que os países fazem? Desvalorizam sua moeda para proteger o mercado interno e tentar ganhar espaço na exportação. Reduzem taxas de juros a níveis próximos de zero, né? E praticam medidas protecionistas. Então, tudo isso representa para países como o Brasil um enorme desafio. E o Brasil tem tomado medidas que, aos olhos dos outros países, são medidas protecionistas, mas eu diria absolutamente legítimas em função de um cenário turbulento e adverso que temos hoje na economia mundial. E sobre essas medidas chamadas protecionistas, o Brasil foi muito criticado ontem na reunião do mercado europeu, da Organização Mundial do Comércio, né, da OMC, e a questão é que se a curto prazo isso pode ser adequado para o Brasil, a longo prazo será contraproducente, considerando que os atingidos são nossos parceiros comerciais? Sim, as políticas econômicas, as escolhas, têm que ser vistas dentro do contexto em que elas são tomadas. E você tem que dar a resposta certa para o problema que você está vivendo. Fazendo aí uma péssima analogia com a medicina, você toma antibiótico quando tem sintomas que justificam o antibiótico. Quando passarem os sintomas, você não precisará mais do antibiótico. É assim que eu vejo algumas medidas são tomadas pelo Brasil nesse momento. As medidas de proteção, elas são válidas para esse contexto. Daqui 2 anos, se o quadro mudar, nós deveríamos rever também a nossa política. O que é importante dizer? O Brasil tem feito mudanças estruturais muito importantes. A primeira delas, na taxa de juros. A redução da taxa de juros foi uma decisão muito criticada por alguns segmentos do mercado e por alguns economistas, eu diria até muitos economistas, desde o ano passado, mas o Banco Central acertou em reduzir, a meu ver, as taxas de juros de uma forma programada, de uma forma equilibrada, né, e trazer a taxa de juros do Brasil, pelo menos a taxa básica, a um nível mais compatível com o nível que temos internacionalmente. Segunda mudança importante foi na taxa de câmbio. O Brasil, no ano passado, caminhava com um câmbio de 1,50, 1,55, e que é enganoso, porque eles não dão uma falsa sensação de riqueza. Nós podemos comprar mais com esse câmbio mais valorizado, mas isso imunda o Brasil de importações e inviabiliza a exportação de produtos manufaturados. Então, a meu ver, a mudança de câmbio também foi positiva. E há grandes mudanças também de desoneração, de redução da tarifa de energia. Tudo isso vai colaborar para uma maior competitividade. E a presidente se mostra muito segura em relação à expansão do emprego e também ao crescimento do PIB para o ano que vem. Nós temos indicadores consistentes que essas medidas todas que o senhor acabou de arrolar e desse ânimo da presidente, nós temos indicadores consistentes que isso sim é uma previsão objetiva? É razoavelmente objetivo. Um ano melhor, 2013? 2012, certamente um ano fora da curva, com um crescimento próximo de 1,5% apenas. O interessante é que, apesar desse baixo crescimento, o Brasil gerará mais de 1 milhão e 200 mil
novos empregos esse ano, de forma líquida. E no ano que vem, o Brasil certamente está crescendo, estará crescendo próximo de 4% ao ano, e vai melhorar também a situação de renda e emprego e principalmente investimentos, né? Então o quadro que se avizinha é um quadro positivo. O Brasil certamente passou pelo pior momento e, apesar de um cenário internacional adverso, caminha a passos largos para recuperar a sua capacidade de crescimento, que é o que todos desejamos, que o crescimento econômico é a base do emprego, da renda e do desenvolvimento. E os números da produção industrial, né, já se mostram melhores. Nós podemos entender esse crescimento da produção industrial como uma resposta pontual a pacote de incentivo, de ajuda do governo, ou como uma tendência que já se delineia de retomada da nossa produção industrial, que estava, vamos dizer, muito rasa? O que é interessante é o seguinte: a produção industrial cresceu 1,5% no último mês, mas no acumulado ainda é negativo. Exatamente pelo que você falava, Maria Lida, nós perdemos competitividade. Então, na verdade, o mercado brasileiro cresce, o consumo cresce, mas a produção industrial, diante de um ambiente adverso, não consegue desempenhar esse quadro. Então, a melhora que eu citei há pouco dos indicadores e mais essas que você acaba de citar de medidas do governo para melhorar a competitividade, deverá se traduzir sim num crescimento, inclusive no setor industrial. O que é muito importante, porque a economia não sobrevive, ela não se sustenta se a indústria não responder. E o setor industrial no Brasil e no mundo tem um fator dinâmico importantíssimo para a economia. Ele é um fator que gera efeitos em outros setores de serviços, setor agropecuário, tudo isso tem um impacto grande da indústria. Então, recuperar a indústria para o Brasil é algo fundamental para garantir um futuro melhor para a nossa economia. Rapidamente encerrando, eu quero saber se o senhor partilha de um certo otimismo de perspectivas futuras para o Brasil, comparadas com de outros países, bem boa. E dentre os argumentos de que nós temos fatores favoráveis, como uma população jovem muito significativa e também a questão dos recursos naturais. Sim. Em relação à demanda internacional, ou seja, o mundo vai precisar da gente. Só partilha desse otimismo? Eu partilho. Eu vejo que nós temos todas as condições de dar certo do ponto de vista econômico, social. E o Brasil cada vez mais é visto não apenas pelo seu potencial econômico, mas por ser um país tolerante do ponto de vista étnico, racial, religioso, né? E muitos países hoje que enfrentam, infelizmente, dificuldades nessas áreas. Então, a combinação de uma economia forte com uma sociedade pujante e inovadora deverá dar um futuro bastante promissor para a juventude brasileira e também, por que não dizer, para os mais velhos, porque cada vez mais também a parcela dos idosos vai aumentar no Brasil. Muito obrigada, professor. Obrigado. Uma boa noite. Boa noite.